Eu vejo todo mundo falando sobre manifestação, sobre transformar e criar a realidade que você deseja, mas eu vejo pouquíssima gente falando sobre como isso realmente funciona na prática e como transformar isso em alguma coisa palpável. Por isso, hoje eu quero contar para você quais que são os principais princípios e a fórmula mágica e secreta para que você consiga realmente realizar as coisas que você deseja, para que você consiga manifestar e materializar as coisas que você busca. Por isso, eu quero que você já pegue o seu papel, uma caneta, se possível, tenha um caderno só para isso, porque vão conter informações valiosas nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai querer anotar. Então, para começar, existe uma lei que você precisa compreender, que é a lei do tudo já existe. Ou seja, você não cria nada, você não cocria nada, você não tem o poder de criar algo. Na verdade, todas as coisas elas já existem dentro de um campo de infinitas possibilidades. Todas as coisas elas já estão disponíveis e o seu papel como ser humano dentro dessa encarnação é você se sintonizar com a realidade que você deseja viver para que você consiga manifestá-la aqui na matéria. E você já faz isso, consciente ou inconscientemente, percebendo ou não. Isso é inato do ser humano. Nós estamos o tempo todo fazendo isso dentro da fórmula, que é o que eu vou passar aqui para você hoje. Só que o que acontece? Se você faz isso de uma forma inconsciente, você acaba projetando o seu futuro e materializando sempre mais do mesmo. Ou seja, você acaba materializando sempre mais dos teus medos, sempre mais dos teus bloqueios, sempre mais das coisas que te travaram em algum momento da tua vida. Porque o teu cérebro ele é condicionado a repetir aquilo que ele viveu até aqui. Então, se você não passa a utilizar a fórmula que eu vou te passar ao seu favor, você se torna refém dela. E mesmo que você faça todo o esforço consciente para sair dessa situação, você acaba voltando para ela, porque você está condicionado a isso, porque você não sabe utilizar da fórmula que eu vou passar aqui ao seu favor. Então você acaba sendo, mais uma vez, refém dela e dos seus efeitos. Vamos lá. Primeiro passo. Se tudo já existe e você pode viver tudo o que você quiser, de que forma, como, de que maneira que você vai passar a trazer para esse plano a realidade que você quer? É isso que eu quero que você compreenda. Primeiro, o todo é mente, o todo é mental. Ou seja, para que toda materialização aconteça aqui na Terra, antes disso, ela precisa ser um pensamento. Essa cadeira, antes de se tornar uma cadeira, ela foi o pensamento de alguém. Esse celular, antes de se tornar um celular, ele foi o pensamento de alguém. Assim como essa sala e cada coisa que a compõe. O todo é mente, então é por ali que tudo isso começa. Dentro do nosso corpo, nós temos 7 centros, que também podem ser chamados de 7 chakras. Mas nós temos 7 centros condutores de energia, os principais. Cada um desses tem uma função dentro do papel de materialização aqui na Terra. Cada um deles exercita algo, cada um deles funciona de alguma forma. Então, o que acontece? Se você estiver com algum deles em desequilíbrio, o seu processo de materialização ele também vai ser dificultado. O seu processo de materialização ele também vai ser atrasado, porque você precisa estar com todos os seus canais fluindo em perfeita harmonia para que a energia circule. Mas por que que a energia precisa circular, Malu? Pois bem, eu vou deixar aqui a imagem dos 7 corpos sutis para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Mas toda materialização, ela começa no nosso plano sutil superior, ou seja, começa com uma ideia. E para que ela consiga se materializar aqui, ela vai ter que passar por todos os nossos centros até que chegue ao nosso centro base, nosso chakra base, que é a materialização.
que é onde as coisas realmente chegam para esse plano. Então, tudo começa com uma ideia, um insight. Esse é o primeiro passo importantíssimo para a materialização, a ideia. Anote aí. Depois, você vai desenvolver essa ideia em forma de pensamento. Pensamento. Para quê? Para que você comece a estimular o seu cérebro a criar novas redes neurais. Para que ele comece a transformar o foco dele. Sabe quando você... Um exemplo, né? Você tá grávida. E aí você começa só a ver mulheres grávidas pela rua. Ou você quer comprar determinado carro e você passa a enxergar só aquele determinado carro. É isso que acontece, porque a nossa mente, ela é muito seletiva. Então ela seleciona mais daquilo que costuma rodar nela. Quando você faz isso de uma forma intencional, ela começa a focar nas oportunidades, nas pessoas que deram certo. Ela começa a focar dentro daquela rede de pensamentos que você está criando. Então, vamos explicar em exemplos, né? Você quer ser multimilionário. Primeiro, você teve essa ideia. Eu quero me tornar multimilionário. Depois, segundo passo é: faça com que isso circule o máximo possível na sua mente. Leia sobre, estude sobre, pense a respeito, pense nas formas, pense no caminho, pense em como você seria quando estivesse lá. Pense, utilize o poder que Deus te deu, lembrando que o todo é mente e tudo antes de chegar na matéria passou pelos nossos pensamentos, para que você vá criando as novas sinapses a respeito disso. Depois, fale a respeito daquilo. Quando você traz para o campo da fala, para o nosso chakra laríngeo, lembrem que tudo que você fala é uma declaração. O poder mais poderoso que o ser humano tem é o da fala, porque tudo que ele fala se torna lei, querendo ou não. Por isso, é extremamente importante que você cuide da sua boca. Cuide do que sai da sua boca. Cuide do que você fala. Jamais fale dos seus sonhos, objetivos ou de si mesmo de uma forma negativa, de uma forma degradante, de uma forma pesada. Lembre-se, a tua fala é o teu maior poder. Nenhum outro ser na face da Terra tem o poder de se comunicar como ser humano. Então, utilize desse poder falando a respeito daquilo que você quer. Você quer se tornar multimilionário, então comece a falar sobre aquilo. Principalmente com pessoas que já estão nesse patamar, se possível. Evite falar com pessoas que não acreditam em você ou que não estão nem aí pra você. Não seja o primeiro a auto-sabotar os teus sonhos. Mas fale a respeito daquilo. Comece a expressar. Fale sozinho, se preciso. Fale na frente do espelho. Fale como falaria. Se comunique como se comunicaria essa pessoa. Fale sobre negócios, fale sobre empreendimentos, fale sobre investimentos. Fale. Depois, você vem para o centro cardíaco. O sentir. Sinta aquilo na tua vida. Sinta como seria você estar nesse papel, como seria você estar nesse lugar, como seria você se vestir daquela forma, caminhar daquela forma. Sinta o que você sentiria se você já estivesse lá. Gente, tem um mosquitinho aqui, mas é que eu moro no interior e assim, hoje tá crítico, tá? Sinta o que sentiria você se estivesse lá. Um dos campos mais potentes do ser humano é o sentir, porque pensar, você pensa em infinitas coisas durante o dia, mas sentir são poucas, e tudo que você sente se amplia, porque o nosso coração, ele é uma chave poderosíssima. O sentimento é uma chave poderosíssima para que ele consiga magnetizar as coisas. O nosso coração, o nosso sentir, ele funciona como um ímã, assim como os nossos pensamentos. Ele tem pulsos elétricos, ele está doando energia o tempo todo. Então, o sentir, ele faz com que você envie uma mensagem para a tua mente de que aquilo já é real. E a nossa mente, por não saber distinguir o que é real do que não é, ela vai fazer com que você chegue
o mais próximo daquele cenário quanto antes. Depois, você vai para o outro centro, que é o do poder. Então é aqui onde você vai começar a se expressar de fato, como aquela pessoa se expressaria. Você vai começar a agir como agiria aquela pessoa, como ela se vestiria, como ela comeria, como ela caminharia, com quem ela se relacionaria, com que lugares que ela frequentaria, com que pessoas ela conversaria. É para esse caminho que você vai caminhar. É aqui onde a energia ela começa a se densificar para que de fato se materialize. Então, recapitulando até aqui. Começou com uma ideia, depois foi uma rede de pensamentos, depois foi a rede de pensamentos, depois veio para o seu campo da comunicação, depois para o seu sentir, depois para a forma como você se coloca no mundo, como você é visto no mundo, como você se posiciona pelo mundo. E aí, depois vem o campo das relações, onde você começa a se conectar com pessoas que estão naquele meio, com pessoas que realmente fazem sentido com aquilo que você quer viver. É o poder da ambiência. Você se coloca em ambientes que estão condizentes com aquilo que você quer viver. E por último, aquele que você não precisa fazer nenhum movimento para acontecer, e o resultado de toda essa soma é a materialização. É quando você começa a visualizar e perceber que aquilo que você construiu durante todo esse percurso está realmente acontecendo. Por quê? Nós temos o poder de criar, ou melhor, nós temos o poder de manifestar aquilo que nós desejamos. Porém, se você não faz isso de uma forma consciente e intencional, a vida continua te dirigindo para onde você foi até agora. Quando você faz esse percurso intencionando algo, tendo uma direção, você precisa se tornar essa nova pessoa. Então, todo esse caminho, esse percurso, ele faz com que você se torne uma nova pessoa diferente daquela pessoa que você era. Consequentemente, sendo a realidade somente um reflexo e um espelho daquilo que você vê, daquilo que você sente, daquilo que você projeta, toda a realidade externa ela se modifica. Então é nesse ponto onde as pessoas começam realmente a ver a diferença na sua conta bancária. Elas começam a perceber que tem uma facilidade de fazer dinheiro, que as oportunidades estão chegando, elas estão pegando, que as coisas estão andando da própria vida. Porque é lá embaixo, no chakra base, que as coisas realmente se materializam, onde a segurança está estabilizada. Eu posso fazer um outro vídeo ensinando você a identificar se tem algum desses centros que estão com a energia desequilibrada. Porque, por exemplo, muitas pessoas, elas têm deficiência vitamínica. Elas estão com o corpo fudido. E aí elas não conseguem pensar positivo, porque o nosso intestino ele é responsável, assim como a nossa mente, de controlar o nosso humor, de controlar os nossos pensamentos. Se você está com o intestino impermeável, por exemplo, você vai ter uma dificuldade imensa de conseguir pensar positivo, de conseguir ter bons pensamentos, de conseguir transformar as coisas ao teu favor. Por isso que é importantíssimo que você perceba quais são os pontos que estão em desequilíbrio para que você consiga ajeitar isso e fazer com que essa manifestação ela funcione da melhor forma. É isso, inclusive, que eu faço no atendimento individual, onde a gente cria uma nova pessoa condizente com aquilo que você quer viver, condizente com aquilo que você quer chegar. Só que dentro disso a gente trabalha todos os teus campos. Físico, porque não adianta você tentar criar uma nova pessoa em nível mental e emocional e espiritual se você está fisicamente prejudicado com deficiência vitamínica, com intoxicação, por metais pesados, por exemplo, que fazem com que a tua rede neuronal enfraqueça. A gente trabalha com o campo espiritual, porque é muito mais difícil, gente, e desprende muito mais energia você ter que fazer esse processo quando você tá com uma deficiência vitamínica e uma intoxicação, quando você tá com um carrego espiritual, porque sim, essas coisas existem, e geralmente são as pessoas que se abrem para isso e acabam entrando na própria vida. Só que
é difícil você conseguir tirar isso quando você tá dentro da situação, então você precisa de uma ajuda de fora. Lidar com as suas próprias emoções, porque a maioria das pessoas está presa no passado, a maioria das pessoas ela tá presa em repetições e histórias do teu passado, e como eu expliquei, se você não consegue fazer esse caminho consciente para chegar onde você quer, você acaba repetindo o teu passado, porque a tua consciência e o teu poder estão lá, a tua mente tá lá, teus sentimentos estão lá, eles são magnéticos, então você acaba puxando mais e vivendo mais daquilo. Então é toda uma construção. Isso a gente faz em um trabalho individual, né? Mas aqui você já tem uma prévia daquilo que você pode fazer por conta própria. Então, transformar os teus pensamentos, começar a pensar a respeito daquilo que você quer viver, falar a respeito daquilo que você quer viver, sentir como se já fosse, se portar e se expressar como se já estivesse lá, se conectar com as pessoas, situações e lugares que estão correlacionados com aquilo. Então, finalmente, você se torna uma nova pessoa e você consegue, de fato, trazer aquilo à tona. Você começa a perceber aquilo acontecendo. Então, eu espero que essa aula tenha feito sentido. Eu não tinha planejado ela, então eu simplesmente sentei e comecei a gravar. Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo. Mas eu vou trazer mais conteúdos a respeito disso, tá? E se alguém quiser passar pelo processo individual, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu WhatsApp. É só mandar uma mensagem que tem tudo, que eu vou explicar tudo certinho como funciona. Porque uma coisa que eu defendo é: você merece viver na sua máxima potência. Você merece criar a vida que você deseja. Você merece, porque você é filha do Criador como todo mundo. Então, por que certas pessoas estão vivendo e você não consegue? Então, a minha função aqui é justamente te ajudar a isso. E eu pego na tua mão e te conduzo por esse processo. Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Malu e esse canal vai trazer muito mais conhecimento a respeito disso. Fiquem bem.